Abra a palavra do Senhor em Salmos de número 105, versículo 16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola de líder. Jesus. Chamou a fome sobre aquelas terras, cortando todo o suprimento de pão. Enviou à frente deles um homem, José, diga José, vendido como escravo. Prenderam-lhe os pés em grilhões, e o seu pescoço rendeu-se aos ferros, até que se cumprisse sua predição e a palavra do Senhor confirmasse o que profetizara. O rei mandou soltá-lo, o governante maior dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e administrador de todas as suas posses, para orientar os oficiais como desejasse, e ministrar sabedoria aos anciãos do rei. Diga, para orientar os oficiais como desejasse, e ministrar sabedoria aos anciãos do rei. Não é apenas sonhar. Quando um homem sonha, ele se prepara para o seu sonho. Ninguém se prepara para uma oportunidade. Ninguém está pronto para algo que ainda não sonhou. Se o sonho te prepara para uma grande oportunidade, a oportunidade não espera você se preparar. A oportunidade, ela passa diante de você e você tem que estar preparado para isso. Então, com quem sonha, cria estrutura. Quem sonha, deseja de todo o coração. Quem sonha, lê sobre aquilo, sobre um assunto específico. Quem sonha, deseja. Se você sonha em ser um empresário, sonha em ser um advogado, sonha em ser um doutor, sonha em ser um pastor, você precisa dormir pensando nisso e acordar pensando nisso. Você precisa ler revistas sobre isso, almejar sobre isso. E quando você sonha, literalmente tem um sonho. José, ele teve um sonho. Ele era um sonhador e teve um sonho. Ele era um sonhador duplamente. Ele não era um sonhador só porque dormia muito. Imagine um homem que fala e ele lança palavras, deixa palavras reverberarem no universo. As pessoas que estão ao seu redor são contagiadas com as suas palavras. Imagina um homem que Deus diz para ele que ele vai ser um líder acima de toda a sua família, acima até mesmo do seu pai e da sua mãe. O problema de José, fazendo menção ao livro novamente, foi não saber comunicar o seu sonho. Se você fala quem você vai ser, quem você quer ser, sem dizer como e para quê, você desperta a ira, porque as pessoas acham que você é uma pessoa vaidosa. Agora, se você também sabe comunicar o teu sonho, de maneira que as pessoas entendam, um grupo vai entender e vai aderir ao teu sonho, e outros vão se revoltar contra você. José foi pego, colocado em grilhões. Botaram um ferro. Gênesis não evidencia isso. O livro de Gênesis diz simplesmente que ele foi preso. Mas o salmista, no Salmo 105, ele evidencia bem claro que colocaram uma pescoceira em José. Colocaram ferros nos seus braços. Arrastaram ele. Imagine um homem que poderia ser derrotado não fisicamente, mas psicologicamente. Porque, meu irmão, quando você é traído dentro da sua casa, isso te mata a sua confiança. Segundo, todo sonhador, ele precisa se posicionar na terra que ele já está.
José estava em Canaã. O sonho dele é se concretizar no Egito. Ele não sabia onde ia se concretizar. Ele estava em Canaã, mas ele já tinha um ofício. Todo sonhador se move hoje. Todo sonhador já está fazendo alguma coisa hoje. Qual é a tua eficiência na terra de Canaã? Jacó olhou para José e sabia que José não nasceu para tomar conta de ovelhas, porque senão ele poderia ter colocado o irmão dele lá, colocado junto com os irmãos. Jacó percebeu que o seu filho nasceu para ser um comunicador, nasceu para ser aquele que passa a mensagem do pai. Ele foi levar uma mensagem junto com o lanche, uma mensagem para o pai, e foi interceptado no meio do caminho pelos irmãos. Os irmãos lançaram ele numa cisterna. E quando lançaram ele numa cisterna, você não sabe o que é uma cisterna no meio do deserto. Uma cisterna é um lugar úmido. E lugar úmido no deserto tem escorpião, cobras, procuram lugar úmido, porque a areia, o sol é muito quente. À noite eles saem para andar, e nos buracos do deserto caem todos os animais peçonhentos. Quando lançaram ele ali, ele achou que era só uma brincadeira. Ele achou que era uma brincadeira de mau gosto. Mas quando foi anoitecendo, ele ainda não acreditava que os irmãos dele fossem fazer isso com ele. Eles só estão implicando comigo. Amanhã eu vou contar tudo para o meu pai. Amanhã, quando eu sair daqui, eles vão ver só. Eu vou falar tudo para o meu pai o que eles fizeram comigo. Mas se passou a noite inteira ali, uma noite gélida, diga-se de passagem, porque a noite no deserto é 5 graus abaixo de zero. Ele viu que não era uma brincadeira. Quando ele olhou no semblante de Simeão, quando alguns começaram a rir e disseram, aprendeu a lição? Agora eu sei que ele aprendeu uma lição. Esse menino vaidoso, esse menino arrogante, que acha que é melhor que todo mundo. Dessa vez, ele aprendeu a lição. Até que quando tiraram ele do poço, Simeão foi além. Disse assim, não. Veja, tem uma caravana de ismaelita. Nós podemos vender eles como escravo. Eu fico imaginando Rubem e os outros irmãos olhando e falando assim, não, aí tu já está indo longe demais. Até que eles perceberam, de fato, que José tinha que ser vendido. Se coloque no lugar de José. Deus te dá um sonho e você pensa, como que funciona uma coisa dessa? Deus me dá um sonho e eu estou aqui preso como um escravo. Imagina o filme passando na mente dele. Quando você está lá na frente, você vai entender a palavra que Deus diz assim, ó, o que eu faço hoje, você não entende, mas amanhã você entenderá. Por quê? José foi parar na casa de Potifar, e quando José chega na casa de Potifar, ele está passando por outro processo. Olha para o teu irmão e fala, todo sonho é desvencilhado de processo. O processo faz parte do sonho, mas ele vem separado. Existe um processo até a realização do sonho. Não é assim que funciona. Se Deus quer te dar algo grande, vem um processo. Sabe por quê? Os processos que nós passamos provam o nosso caráter. Os processos que nós passamos prova o quanto nós ansiamos por algo. Se uma pessoa sonha e ela larga, abre mão de tudo na primeira dificuldade que ela passa, não é um sonho. É um fogo de palha. Agora José foi traído pelos irmãos. José vai para o palácio de Faraó. Depois José vai para o calabouço. E isso tudo acontece na vida de José. Apóstolo, por que Deus não honrou ele direto? Porque os processos definem a sua prioridade. Olha para o teu irmão e fala, o processo de Deus em nossas vidas define nossa prioridade. Entende? Quando José foi colocado na casa de Potifar, ele foi jogado no calabouço. 13 anos no calabouço. José ficou 13 anos no calabouço. Eu quero que você entenda que
Esses 13 anos passaram muitos pensamentos na mente de José, mas foi forjado o seu caráter ali. Muitas das vezes ele se degladiou com ele mesmo, com Deus, com aquela situação. Ele pensou nos irmãos, mas entendam, muitas das vezes um sonhador, ele é egoísta. E agora eu quero que vocês entendam o seguinte: por que um sonhador é egoísta? Ele acha que sonha por sonhar, mas muitas das vezes o nosso sonho está conectado com o sonho de outro. José teve que ficar 13 anos no calabouço, à disposição do sonho de Faraó. Eu fico imaginando José dizendo: Senhor, por que que eu ainda... O Senhor tem um sonho para mim, o Senhor disse que eu seria grande. Então Deus dizendo, ministrando no coração de José: o teu sonho está condicionado com o sonho de Faraó. Não chegou o tempo de Faraó sonhar. Se você quer o teu sonho realizado, tem que aprender a servir um sonhador. Por que Deus colocou José no calabouço 13 anos? José achou que estava preso, mas ele estava separado à disponibilidade de quando o Faraó quisesse sonhar. Porque se você não souber servir a alguém que é maior que você e sonha, você não vai ter aliado que te sirvam no teu sonho. Quem está entendendo isso? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Se Deus mostrasse os processos que José iria passar, deixa eu marcar aqui. Se Deus mostrasse os processos que José ia passar antes de se cumprir, isso teria abortado os seus sonhos. É claro. Porque um processo, ele não muda o seu sonho. Os processos de Deus na sua vida mudam você. Os processos de Deus na sua vida não anulam seus sonhos. Eles forjam o seu caráter, seu comportamento e alinham o seu comportamento com o seu destino, o seu futuro. Nós queremos ser muitas coisas, sonhamos com muitas coisas, mas não queremos passar pelos processos de Deus que vão nos levar até os nossos sonhos. Deixa eu te fazer uma pergunta, e aí fica um pensamento. O que você faria se Deus colocasse na tua conta hoje 20 milhões de reais, 30 milhões de reais? O que você faria amanhã se Deus colocasse 30 milhões de reais na sua conta? Ponto. Se você for fazer qualquer coisa diferente do que você está fazendo hoje, então o que você faz hoje não é o seu verdadeiro propósito. Porque dinheiro na conta não pode mudar o seu propósito. Então você não está sonhando de verdade. 20 milhões na conta vão potencializar o que você já faz hoje. Você não vai desviar o seu propósito nem para a esquerda nem pela direita. Você vai continuar reto. Esse dinheiro só vai te botar pressão para você avançar mais rápido no seu propósito. Mas não vai mudar o seu propósito. Está na hora da igreja retornar. Outra coisa, se o teu sonho não levantar nenhum inimigo, nenhum opositor, está na hora de você trocar de sonho.
Está começando a entender? Quem está entendendo a mensagem, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! José estava 13 anos no calabouço. Chamam José, porque só um sonhador pode interpretar o sonho de um outro sonhador. Nunca conte o teu sonho para quem não sonha, porque essa pessoa pode matar o teu sonho. Eu já ouvi pessoas falando assim, ó, não conte o teu sonho. Se você não contar o teu sonho, não vai acontecer. Se José não tivesse contado o sonho dele para os irmãos dele, ele não teria parado, não tinha acontecido tudo isso com ele. Se José não tivesse contado, os irmãos dele não tinham promovido o sonho dele. Escute. Ai, meu Deus. Está vindo. Quando o teu inimigo, uma pessoa que é opositora aos teus sonhos, se levanta contra você, significa que até ele acredita no teu sonho. Uma salva de palmas para o Senhor. Porque se ele investe tanto para te sabotar, porque ele acredita no teu sonho até mais do que você. Porque você está incomodando tanto ele, porque o teu sonho é tão real na sua vida, porque ele acredita. Não se entristeça. Se levantar alguém contra você, contra o seu sonho, é porque ele é uma verdade na sua vida. Bota a mão na sua cabeça. Repita comigo, eu vou sonhar os sonhos de Deus para minha vida. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor. Eu quero que aí construir o templo. Não é para ter um templo maior, por um status de poder, não. Porque é uma questão de lógica. Se nós temos um templo próprio, nós não pagamos aluguel. E se nós temos um templo maior, que vai acomodar 10 mil pessoas, Deus vai mandar essas pessoas. Quanto maior a arrecadação, maior é o que nós vamos ter de arrecadação para poder disponibilizar para obras. Eu quero que comecem a orar. Eu quero que a igreja comece a orar pela editora de um livro. Sabe por quê? As editoras, elas pagam pouco por cada livro vendido, mas ela promove o ministério e a pessoa. E quando ela promove a pessoa e o ministério, eu vou pregar no mundo inteiro. E aonde eu for pregar, eu vou falar da obra filantrópica e levantar oferta para a África e para lugares pobres na Baixada Fluminense. Que é até mesmo o caso da nossa cidade, por enquanto, que vai ser uma cidade muito próspera. Então, são sonhos. São sonhos que você pode fazer parte dele. No futuro dessa igreja, você pode estar lá ou você pode estar participando. Depende do seu posicionamento. Estar lá, você vai estar vivo, talvez sentado no banco. Mas você vai estar de maneira eficaz nesse futuro da igreja? Eu quero outra oração, que se levante líderes que sejam missionários. Esses missionários, a igreja tendo condições, por isso que eu quero ampliar o templo, quero aumentar a arrecadação. A nossa igreja vai manter um casal de missionário, família, num país, seja na África, no Oriente Médio, por 5 anos. Não é só pagar aluguel, não. Aluguel, compra, toda uma estrutura, até abrir uma igreja e a igreja lá se manter. Quando a igreja se manter, essa própria igreja que for aberta lá naquele país, ela vai fazer essa organização da obra filantrópica. Nós vamos levantar dinheiro aqui, enviar para a igreja lá e a igreja vai fazer a distribuição. Sabe por quê?
Eu tenho pesquisado alguns pastores em alguns continentes na África. Eu vejo, primeiro 10 minutos de conversa com o cara já está me pedindo dinheiro. Então, eu sei da necessidade do pessoal, não quero julgar eles. Mas existem muitas pessoas travestidas de crente, mas são lobos devoradores. Que querem se promover usando a imagem das pessoas pobres para ganhar dinheiro. Então eu quero alguém daqui lá, visualizando, trabalhando, para poder ver o negócio funcionar, me mandar relatório de quantas pessoas estão sendo alimentadas, mas também quantas pessoas estão aceitando Jesus. E lá não é só pessoas pobres, não, tem pessoas de bem de vida também. Então, a igreja vai ser mesclada, mas a igreja vai se sustentar porque é a obra de Deus. E todas as igrejas, elas vão ter um apoio no início fora do país, mas depois elas vão apoiar para outras se abrirem também. A minha intenção aqui nessa igreja é uma intenção de reino. Eu não quero criar um reino para mim. E nem para minha família. Eu não estou querendo criar um império. Eu quero beneficiar pessoas. Porque, meu irmão, no dia do arrebatamento, nada que eu vou levar, não vou levar casa, não vou levar carro, não vou levar nada. A única coisa que eu vou levar é a palavra de Deus no meu coração. E o amor que jamais passará. Amém? Então eu quero que vocês entendam que o sonho da construção do templo é muito além de simplesmente um status de poder. Mas é que nossa igreja é apostólica. E a palavra apóstolos significa enviado. Ou seja, uma igreja que vai impactar as nações de maneira eficaz. Não adianta levar um pão simplesmente e não levar a palavra. Tem que levar o pão e levar o discipulado. Por isso nós queremos implantar a igreja simplesmente, em vez somente de mandar missionário e voltar. Porque vai e volta, mas tem que ser consolidado o ensino. Amém? Eu só abri uma aspas aqui na pregação, porque isso é um sonho meu. Então já que eu estou falando de sonho, eu quero que esse sonho seja injetado no coração de vocês. Tá? Glória a Deus. Não existe processos na sua vida que Deus vai te levar a passar que a sua graça não vai te suster. Não existe processos, dificuldades que você venha passar na vida para forjar o seu caráter para um propósito. Deus jamais vai te dar um processo que você não venha suportar. Eu quero que você entenda que José... Eu quero falar agora de 4 unções de José. Diga 4 unções. E uma quinta especial. Na verdade são 5 unções. Eu destaquei porque eu quero falar de 4, depois eu quero falar de uma. Só que a última é de honra. Mas na verdade José teve 5 unções que Deus liberou para a sua vida. Quantos querem saber? Amém. Entenda, olha para o seu irmão, aquele mais bonito do seu lado, mais bonita, isso. É a tua esposa, né? Isso. Diga assim, o processo de Deus na sua vida não vai tornar ela mais fácil, mas vai te tornar mais resistente. Uma salva de palmas para o Senhor. Os processos de Deus na sua vida não vão tornar a sua vida mais fácil, mas ela vai tornar você mais resiliente, mais resistente, para avançar de nível, para você não permanecer no mesmo nível. José teve que avançar de nível. Você tem que entender que Deus deu 4 tipos de unções para José. A palavra manto, túnica está lá, fala de unção. José ganhou uma túnica do seu pai quando ele morava em Canaã. Ele já tinha um ofício em Canaã. O ofício dele era servir o pai e os irmãos. José, ele recebeu uma túnica talá. Os irmãos arrancaram a primeira túnica. A primeira túnica de José foi uma unção para suportar as primeiras dificuldades, os primeiros sofrimentos. A primeira túnica que José recebeu, repito,
foi para suportar as primeiras dificuldades da traição familiar. Para cada momento na sua vida, Deus tem uma unção diferente na sua vida. Você tem que ler a Bíblia de forma profética. José, quando chegou no palácio de Faraó, na casa de Potifar, ele recebeu uma segunda túnica. Diga, uma segunda túnica. Essa segunda túnica que José recebe é uma túnica que fica na mão de Potífera, a mulher de Potifar. Ela tenta estuprar José. A Bíblia diz que José era um homem de uma aparência muito bonita. Ele tinha 17 anos e muito vigor. Potifar provavelmente era eunuco, porque ele era um homem de confiança de Faraó. E um homem de confiança de Faraó, naquela época que morava no palácio, ele era eunuco. Foi um dos benefícios que José recebeu, a graça de Deus, de ele ter sido um homem de confiança e o Faraó não ter amputado o seu membro reprodutivo. A Bíblia diz que ele começa a lutar e a mulher Potífera fica se degladiando com ele, querendo ter ele, e ele sai correndo, e a Bíblia diz que a túnica de José ficou na mão de Potífera. José recebeu uma terceira túnica quando ele foi parar no calabouço. Tem uma outra unção para resistir calabouço. 13 anos. Quando ele estava pensando em desistir, quando ele estava pensando em parar, quando os pensamentos dele começaram a se confundir, ele começou a ministrar, provavelmente, irmãos, humanamente, eu estou falando, psicologicamente, quando ele começou a ministrar a autoderrota para ele, Deus começou a fazer ele interpretar o sonho de pessoas ali dentro, para mostrar o quanto ele estava com ele. Ele interpretou o sonho do padeiro e o sonho do copeiro. O copeiro era um homem de extrema confiança de Faraó. O copeiro não era simplesmente um homem que lavava copo, irmão. O copeiro era um homem que provava a comida do rei antes do rei comer, porque se tivesse envenenada, ele morreria na frente do rei. Era um homem de extrema confiança do rei. Neemias era copeiro do rei também. É um homem de confiança. Quando fala que é copeiro, as pessoas acabam desmerecendo. Não é. Então, aquele homem estava do lado de Faraó. José disse, lembra de mim quando você estiver do lado de Faraó. E o copeiro esqueceu de José. A interpretação do sonho de José para o copeiro definiu o destino do copeiro, definiu a vida do copeiro, e o copeiro não honrou a interpretação de José. Quando um homem esquece de você, olha para o teu irmão e diga, quando o homem esquece de você, não é porque as pessoas não importam contigo. É porque não chegou o tempo de Deus para a sua vida. Uma salva de palmas para o Senhor. A Bíblia diz que quase 3 anos depois, Faraó sonhou. Diga, Faraó sonhou. Então chegou o tempo. Quando o Faraó sonhou, ninguém sabia interpretar o sonho de Faraó. Então o copeiro entrou em ação e disse, na prisão tinha um homem que sabe interpretar sonho. Traga ele. Então José recebeu outra túnica. Uma túnica para se apresentar a Faraó. Essa foi a quarta túnica. A quarta unção. Qual é a unção? Existe uma unção que Deus quer nos entregar para saber nos comportar diante de grandes autoridades. Eu conversando com a apóstola hoje de manhã, eu disse, tem uma parte do meu livro sobre comunicação, que é um trecho, uma parte dessa pregação de hoje, você está recebendo exclusiva, vai estar no livro também. Eu disse, o que você falaria para um homem importante em 2 minutos? Isso pode definir a sua história.
A palavra certa, na hora certa, é como maçã de ouro em salva de pratas. Se você estiver com o presidente dos Estados Unidos ou um empresário hoje, esse homem só tem 3 minutos para te atender no gabinete dele. O que você falaria a ele para convencer ele a investir na sua vida? A unção que Deus deu para José, como comunicar. Isso faz parte do livro. Quando Deus me colocar diante dessa pessoa, eu penso no que eu falo. Tu vai perder a oportunidade. Porque se você for prolixo e não souber comunicar a sua ideia, tu perdeu a grande oportunidade. Eu tenho algumas perguntas que eu faria se Deus me colocar diante de algumas pessoas famosas. Tanto religiosa, como política, como empresário. Perguntas diferentes para 3 tipos de pessoas de níveis. Qual a pergunta? Pergunta para mim, qual a pergunta, rapaz? Compra o livro. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor? O Bolsonaro promoveu a venda do apartamento na Globo no Plaza. Vamos lá. A unção que José recebeu do calabouço para chegar até Faraó foi uma unção diferenciada. Foi uma unção de ousadia, porque túnica fala de unção, e essa unção, ousadia. Ele era um homem preparado, ele estava forjando a sua mentalidade ali dentro, Deus estava forjando o seu caráter, Deus estava definindo as suas prioridades, e quando ele foi chamado, falaram para ele: troca a roupa, faça a barba e coloca uma veste nova, porque o faraó quer ver você. E é um tipo de túnica. E quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele comunica o sonho. A Bíblia diz que ele tinha que interpretar o sonho, ele não tinha que dissecar o sonho, ele não tinha que explicar detalhes do sonho. Esse é o poder da comunicação. Quando ele termina de comunicar o sonho do próprio Faraó para o Faraó, olha o efeito da unção profética sobre a vida dele. A Bíblia diz que quando ele termina de interpretar o sonho de Faraó, ele diz: se eu fosse o Senhor, eu contrataria pessoas capazes para administrar toda a prosperidade que vai vir nesses 7 anos. Também distribuiria, montaria celeiros, estruturas para vender e alimentar a terra. Então o Faraó olhou para ele e disse: eu não vejo pessoa mais capaz do que você. Deus não mandou ele falar nada além do que interpretar o sonho. Sabe o que significa? Deus fez a parte dele, deu uma unção de ousadia. A capacidade dele levou ele até o governo. Ele poderia simplesmente interpretar o sonho e voltar para o calabouço. Mas ele interpretou o sonho e falou assim: Senhor, muito obrigado. Toda honra, toda glória seja do Senhor. Porque foi o Senhor que prometeu, o Senhor está cumprindo. Mas ele não esperou deitado em berço esplêndido. Ele falou assim: agora chegou a minha vez. Senhor, muito obrigado por me trazer até Faraó. Agora eu vou colocar em prática a minha capacidade de mostrar para ele que eu tenho potencial. Essa é diferente de muitos crentes. Fica esperando tudo do céu, mas não se capacita. Depois passam a vida inteira chorando, dizendo que Deus não dá oportunidade. Quantos chegaram até Faraó e nunca tiveram a oportunidade de mostrar seu potencial? Deus não te coloca em calabouço 13 anos para te tornar um murmurador. Deus te coloca 13 anos num calabouço para forjar um administrador. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Olha para o teu irmão e diga: eu quero esta unção. Só que são processos que o homem passa. Cada processo tem uma unção diferente. Cada processo Deus te dá um manto diferente. Só que se eu reclamar do processo de Deus na minha vida, eu nunca vou ter de Deus o propósito final. E em cada dificuldade que nós enfrentamos, Deus tem um manto diferente. Só que quando José terminou de falar com Faraó, Faraó olhou para ele e disse: coloca um anel no dedo desse homem, e deu uma veste
palaciana para ele. Uma salva de palmas para o Senhor. Deus quer te dar uma unção para alcançar palácio. Deus que te dá unção para te levar em lugares que você nunca imaginou. Deus que te dá unção que possa servir de conselheiro para pessoas grandes. Você sabia? Eu estou dando várias palhinhas do livro, já contando de algum dono de editora está escutando essa palavra. Por isso vai compartilhar com bastante gente. Existem muitas pessoas grandes, com sonhos grandes, com pequena capacidade de administrar os seus sonhos. Existem pessoas grandes, com pensamentos grandes, que não sabem comunicar os seus sonhos, não sabem transformar em palavras o que está dentro dele. Então Deus usa sonho, aquele que tem o sonho, aquele que sabe comunicar sonhos. Sonhador anda com sonhador. Deus vai te colocar diante de um grande sonhador. Deus vai te colocar diante de um grande sonhador. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu imagino o faraó olhando no brilho do olho desse jovem, sonhos forjados a ferro e fogo, a grilhões, a perseguições, a traição familiar, sonhos forjados na luta. José foi experimentado em seu sonho. Sabe o que eu acho lindo do autor de Hebreus? O autor de Hebreus não diz, não coloca Abraão, não coloca José, não coloca nenhum desses homens como mega, ultra, power star bíblico, mas coloca eles, foram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Foram homens que, como nós, que venceram as dificuldades confiando no Senhor, mas também entenderam que o propósito é muito maior do que um ódio, muito maior do que uma ferida mal resolvida, muito maior do que um orgulho ferido. O propósito é muito maior. O propósito é muito maior. Quando José está diante de Faraó, que ele começa a organizar tudo, ele lembra do menininho que morava em Canaã. Os irmãos deles vieram até ele. E quando os irmãos deles vieram até eles, eles não lembraram. Eles não lembraram de José. Por quê? Porque um egípcio raspa a sobrancelha e cabelo. Já fica muito diferente. E José tinha 17 anos de idade. Nessa altura do campeonato ele já tinha quase 36. A idade dele já era avançada. E uma pessoa quando é novo para mais velho muda muito. Mas uma pessoa quando já é velho não muda muito quando envelhece. Os irmãos deles eram mais velhos do que ele. Então, se tu me ver daqui 10 anos, 20 anos, tu vai pensar assim, pô, tá acabadinho, mas eu aposto. Agora, quando tu vê um garoto de 17 anos, tu vê ele com 40, você pode não reconhecer. Porque muda muito, engorda muito, a barba, o rosto modifica, não é isso? Os poros se dilatam e a pessoa muda muito. Então, José ainda estava com a roupa real. Ele olhou para os irmãos conheceu os irmãos não conheceram ele. Então, José, ele quase criou uma armadilha na sua alma, querendo prejudicar os seus irmãos. Ele prendeu um irmão, mandou buscar o pai, e disse que mandou buscar o outro irmão. Isso tudo porque ainda tinha um resquício na sua alma de falta de perdão. Mas quando ele teve o seu filho, o Manassés, ele colocou Manassés, porque eu quero me esquecer da casa do meu pai. Claro que você pode interpretar de uma maneira, de muitas feridas que ele estava ali ainda, eu quero me esquecer, né? Porque uma pessoa que é ferida, ela quer ser curada, ela quer esquecer. Você nunca vai esquecer. A palavra cura na alma significa esquecer sem sentir dor. Ou lembrar sem sentir dor. Não é esquecer. Deus vai te curar, você vai lembrar do ocorrido, mas não vai sentir raiva mais por aquilo. Você vai ser curado. É igual quando tu toma um tombo de bicicleta, né? Você cai, tem a cicatriz, tu lembra do tombo, tu vê a cicatriz, tu lembra de tudo que passou na tua mente, mas não está doendo mais. Então, José ainda tinha um pouco de dor.
Então ele disse, olha, para eu crescer, eu tenho que esquecer, eu tenho que perdoar a casa de meu pai. Então você pode dizer que esquecer aí tem uma conotação, na verdade não é conotação, ele denota um sentimento de eu preciso perdoar a casa do meu pai. Ele bota a mão na cabeça do seu filho e diz, o teu nome é Manassés, porque eu tenho que perdoar a casa do meu pai. E quando ele perdoa a casa do pai dele, ele já era próspero, tão próspero, que ele bota o nome do filho dele de Efraim. Deus me frutificou numa terra estranha. Nunca virá os frutos sobre a sua vida se você não perdoar as pessoas que te prejudicaram. Outra coisa, José tinha um sonho. Ele já era patente alta. Ele já era um homem experimentado nos seus processos. Mas ele tinha um sonho, voltar a ver o pai. E para ele ver o pai, ele tinha que perdoar os irmãos. Ninguém vai ao pai se não perdoar os irmãos. José prende Simeão no calabouço, enquanto os outros 10 vai buscar os irmãos. Na verdade, 10 ou 9 foram buscar. Por que ele prendeu Simeão? Simeão foi aquele que mais botou pilha para vender ele. Olha o laço da alma. Mas nesse processo que ele estava procurando para se vingar de Simeão, Deus ministrou muitas coisas no coração dele. E quando os irmãos voltaram, Simeão estava no palácio com ele comendo. E José já tinha praticamente se revelado para ele. José estava dando do melhor para ele. Porque ele estava sendo curado. É encarar aquilo que te fez mal e receber o processo de cura na sua vida. De libertação. Quem entendeu? Entenda o seguinte, são os processos no carvão que forjam um diamante. São os processos, o André que é militar, que um oficial passa para ele chegar até general. São processos que um grão de areia passa até virar uma pérola. São processos de metanoia. A gente pode usar a meta, que significa transformação, noia é mente, nós, que é em grego. Mas são processos que uma lagarta passa para virar uma borboleta. E romper com o seu casulo. E voar. Você quer dar voos e não quer passar por processo? Imagina uma lagarta presa num casulo com potencial para ser uma borboleta, mas ela tem que romper com o casulo para voar, ou o próprio casulo que ela teceu com a sua própria boca. Você sabia que uma lagarta, ela tece o casulo com a sua boca? Olha para o teu irmão e fala, o que você tem falado? O que você fala pode criar um casulo para aprisionar a sua vida para sempre. Mas o que você fala pode criar um casulo que te protege, mas ao mesmo tempo não te impede de rasgar ele para galgar voos maiores. Quem entendeu essa palavra, dê uma salva de palmas para o Senhor. Diga, um sonhador tem o seu lugar. Nenhum sonho, irmão. Por isso que eu falo sempre com a minha família, com meus filhos, nós vamos ter o melhor sim nessa terra. Sabe por quê? Porque eu sempre ofertei, sempre dizimei, sempre fui ofertante, sempre. Eu não digo que eu não prego o evangelho da miséria. Eu prego o evangelho de propósitos. O propósito é maior do que os meus interesses. O propósito de Deus. Mas se eu estiver nos propósitos de Deus e Deus me beneficiar a minha vida no meio de um processo que eu estou imerso no projeto dele, eu não vou abrir mão das bênçãos do Senhor. Mas o propósito é maior do que interesse pessoal. Entenda. Todo sonho tem que ser macro. Por isso que o nome são macrocélulas. O que é macro? A palavra macro em grego significa ampliado. Todo sonho tem que alcançar outras pessoas. O teu sonho tem que beneficiar pessoas que você nem conhece. Isso é sonhar grande. Eu sonho e os meus sonhos envolvem alimentar pessoas, envolvem evangelizar pessoas,
Juntamente eu sonho em ter uma casa do meu sonho, da minha família, que a gente não tem ainda. Eu vendi a minha para estar fazendo a obra. Eu sonho em ter um carro melhor. Não digo um carro caro, um carro melhor para carregar minha família. São 8 integrantes da minha família. Um carro com 5 lugares não cabe. Um carro maior, funcional. Sonho em ganhar as nações. Sonho em viajar o mundo pregando o evangelho. Mas cada lugar que eu for, em cada realização, tem que impactar geografias e pessoas e deixar legados. E não somente beneficiar a mim, a minha casa e a minha família. Propagar valores é maior do que adquirir coisas. Eu vou ler um versículo e eu vou fechar essa mensagem aqui. Está em Gênesis 37. Eu vou ler, você pode acompanhar. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história de Jacó. Tinha José 17 anos. Eu vou repetir. Essa é a história de Jacó. Gênesis 37 começa contando a história de Jacó. Então vamos. Abra a Bíblia em Gênesis 17 e diz assim. Essa é a história de Jacó. Tinha José 17 anos? Quando Deus for contar a história do seu pai e da sua família, vai começar falando de você. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Não começou falando de Rubens, que era o mais velho. Não começou falando de Judá, no qual a descendência dele viria o Messias. Não começou a falar da descendência de Levi, da qual nasceria Arão. Talvez José, como sendo o filho penúltimo, ele sendo o último, ele poderia ser dengado pelo pai. O mais velho, ovacionado na cultura oriental. Ele pensou, o que um 11º filho, dentro de uma cultura oriental, pode ser na vida? Então José sonhou, ousou, perseverou, projetou, aconselhou anciões. A Bíblia diz no versículo que eu disse ali, Salmo 115, que Deus colocou eles para aconselhar anciãos. Imagina um homem de 30 anos de idade aconselhar anciãos em cultura oriental, aonde a sabedoria da velhice está sobrepujando qualquer coisa. As pessoas pararem para sentar um homem que a vida toda não frequentou uma escola, mas frequentou um calabouço. Então, quando começaram a contar a história de Jacó, essa é a história de Jacó. Tinha José 17 anos. Uau! Jacó é filho de José. Não é José que é filho de Jacó. Jacó é pai de José. Não é José que é filho de Jacó. Eu vou repetir. Jacó é filho de José. Perdão, José é filho de Jacó. Não é Jacó que é pai de José. Me fala quem é o pai do Neymar. Aquele que está na foto do lado dele. Me fala quem é o pai do Romário. Faleceu há muito tempo. Me fala quem é o pai de Thomas Edison. Mas o sobrenome dele foi perdurado. O sobrenome dele foi à frente. Você vai marcar a história da sua família. Uma salva de palmas para a sua vida. Aleluia! Ministério de Louvor.